Olá pessoal, tudo bem? Sóstenes Monteiro por aqui. Antes de iniciar, eu quero pedir permissão, sabedoria, força, coragem para que Deus continue me dando conhecimento necessário para que eu dê continuidade a esse meu projeto, que é disseminar a palavra de Deus, seguindo as Escrituras Sagradas, é claro. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou fazer a leitura da homilia diária, a homilia do dia, é claro. Lembrando que a homilia nada mais é do que a palavra de Deus, que é dita em todas as igrejas católicas do planeta. Ou seja, essa mesma mensagem ela é dita e ouvida nos 4 cantos do mundo para todos os cristãos, tá bom? Após a leitura da homilia, eu vou fazer a leitura do livro Café com Deus Pai, referente à página do dia de hoje, é claro. Bom, então vamos lá, vamos iniciar. A homilia de hoje é Evangelho de Marcos, capítulo 3, dos versículos 13 ao 19. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim: Jesus sobe ao monte e chama os que ele quis, escolhendo 12 para estarem com ele e para serem enviados a pregar, com autoridade para expulsar demônios. Calma que eu vou explicar. Bom, Jesus subiu ao monte, um lugar reservado, e chamou 12 discípulos, que seriam seus apóstolos, né? Jesus os chamou para convocar essas pessoas, na intenção de que essas 12 pessoas acompanhassem ele em tudo, em todas as ações, em todos os milagres, em todas os ensinamentos. Ou seja, a intenção de Jesus era que essas 12 pessoas depois disseminasse tudo que viu, ouviu e aprendeu diretamente dele, do Mestre, do nosso Senhor e Salvador. É bom a gente lembrar que Jesus ele não escolheu esses homens porque eles eram perfeitos, não. Eles eram pessoas que tinham muitos problemas. Eram pessoas comuns, pessoas normais. Mas Jesus escolheu eles porque enxergou neles um potencial. E isso é muito gratificante para nós, pessoas simples, pessoas comuns. Porque mostra que Deus escolhe pessoas comuns para fazerem parte de algo grandioso, desde que essas pessoas estejam dispostas, a segui-lo. Bom, gente, essa foi a homilia do dia. Espero ter passado a mensagem para vocês de uma forma clara e objetiva, tá bom? Vamos lá dar continuidade agora para a leitura do livro Café com Deus Pai. Bom, o livro Café com Deus Pai, ele inicia com a seguinte frase: há algo novo para ser vivido. E na sequência ele pede para que a gente abra a Bíblia para ler Filipenses capítulo 3, dos versículos 12 ao 14. Eu vou ler para vocês. Diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Calma que eu vou explicar. É uma leitura difícil, a gente precisa ler o contexto dela para poder entender. E eu vou explicar para vocês essas poucas linhas. Bom, para iniciar, foi o apóstolo Paulo, uma carta do apóstolo Paulo. Ele está se referindo à caminhada espiritual dele. Ele admite que ainda não alcançou a perfeição ou chegou ao objetivo final da vida cristã, mas ele está se esforçando, está avançando todos os dias na tentativa de chegar no objetivo final, Ele até usa um exemplo, uma comparação, como se a vida dele fosse como se fosse uma corrida, onde o objetivo é continuar firme, sem desistir, até alcançar o prêmio final. Bom, gente, essa mensagem ela nos encoraja a não desanimar na nossa jornada, mesmo que a gente enfrente dificuldades, erros, momentos difíceis. O importante é seguir em frente com muita determinação e deixando o passado para trás,
focando no futuro que Deus preparou para nós. Resumindo, não importa o que passou, o que importa é continuar correndo em direção ao que realmente vale a pena. Bom, vou continuar com a leitura do livro, tá? Na sequência, depois da leitura de Filipenses, no livro, ele diz o seguinte: a busca pela perfeição nos dias de hoje tem cada vez mais atingido padrões inacessíveis para a grande maioria das pessoas. Nesse cenário, a insatisfação consigo mesmo tem trazido um sentimento de frustração e derrota, porque poucos alcançarão o padrão que o mundo nos impõe. Comumente fazemos planos acerca de coisas como carreira profissional, aquisições patrimoniais, uma velhice confortável, mas pouco espaço temos dado ao que realmente importa, que é pavimentar o caminho em direção ao reino do nosso Pai, servindo-lhe por meio do vosso chamado. Aí na sequência ele relata algo pessoal da vida dele, o autor, tá bom? Ele diz o seguinte, quando completei 40 anos, fiz uma revisão da minha vida, avaliando o que já havia conquistado, no que havia errado e no que foi extremamente positivo e aquilo que poderia ter sido feito melhor. Concluí que ainda tenho muito para realizar em Deus. Existem pessoas que vivem acorrentadas ao passado. Essas pessoas parecem sempre sentir a falta do que viveram ou sentir dor eterna pelo sofrimento vivenciado. Contudo, por mais que o seu passado tenha sido bom, lembre-se que ele ficou para trás. Não lhe pertence mais. Nesse sentido, precisamos fazer como Paulo. Julgamos o passado e o presente e avançamos para o futuro, porque não podemos viver do que já aconteceu. Viva o presente e ande em direção ao futuro, porque o melhor está por vir em Cristo. Há algo novo para ser vivido. Aí na sequência ele ele escreve uma frase, que diz assim, Deus fez um caminho para nós vivermos em plenitude. Eu vou explicar para vocês o que eu entendi dessa frase, tá bom? Bom, a frase Deus fez o caminho para vivermos em plenitude, ela significa que Deus providenciou os meios e direções para que a gente possa viver uma vida completa, uma vida abundante, em harmonia com o propósito que Ele tem dado para nós. Já a plenitude, nesse contexto aí, ele refere-se a uma vida cheia de sentido, de paz, de alegria, de comunhão com Deus, independente das circunstâncias externas. Esse caminho, ele é revelado principalmente através de Jesus, dos ensinamentos divinos e da ação do Espírito Santo. Bom, gente, essa frase ela nos lembra que viver em plenitude não significa ausência de desafios, mas viver com propósito, sentindo a paz de Deus mesmo em meio às dificuldades, tá bom? Espero ter ajudado alguém em algum lugar. Um grande abraço.